Seção 5. Imposto sobre serviços de transportes e comunicações. Artigo 68. O imposto de competência da União sobre serviços de transportes e comunicações tem como fato gerador: inciso 1. A prestação do serviço de transporte, por qualquer via, de pessoas, bens, mercadorias ou valores, salvo quando o trajeto se contenha inteiramente no território de um mesmo município. Seção 2. A prestação do serviço de comunicações, assim se entendendo a transmissão ou recebimento, por qualquer processo de mensagens escritas, faladas ou visuais, salvo quando os pontos de transmissão e de recebimento se situem no território de um mesmo município e a mensagem em curso não possa ser captada fora desse território. Artigo 69. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. Artigo 70. Contribuinte do imposto é o prestador do serviço. Seção 6. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Artigo 71 a 73 revogados. Capítulo 5. Impostos especiais. Seção 1. Imposto sobre operações relativas a combustíveis, lubrificantes, energia elétrica e minerais do país. Artigo 74. O imposto de competência da União sobre operações relativas a combustíveis, lubrificantes, energia elétrica e minerais do país tem como fato gerador: inciso 1. A produção como definida no artigo 46 e seu parágrafo único. Inciso 2. A importação como definida no artigo 19. Inciso 3. A circulação, como definida no artigo 52. Inciso 4. A distribuição, assim entendida, a colocação do produto no estabelecimento consumidor ou em local de venda ao público. Inciso 5. O consumo, assim entendida, a venda do produto ao público. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste imposto, a energia elétrica considera-se produto industrializado. Parágrafo 2º. O imposto incide, uma só vez, sobre uma das operações previstas em cada inciso deste artigo, onde dispuser a lei, e exclui quaisquer outros tributos, sejam quais forem sua natureza ou competência, incidentes sobre aquelas operações. Artigo 75. A lei observará o disposto nesse título relativamente: inciso 1º. Ao imposto sobre produtos industrializados, quando a incidência seja sobre a produção ou sobre o consumo. Inciso 2º. Ao imposto sobre importação, quando o incidente seja sobre esta operação. Inciso 3º. Ao imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias, quando a incidência seja sobre distribuição. Seção 2. Impostos extraordinários. Artigo 76. Na iminência ou no caso de guerra externa, a União pode instituir temporariamente impostos extraordinários compreendidos ou não entre os referidos nesta lei, suprimidos gradativamente no prazo máximo de 5 anos, contados da celebração da paz. Título 4. Taxas. Artigo 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam ao imposto, nem ser calculada em função do capital das empresas. Artigo 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando o direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública e ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. Artigo 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se: inciso 1. Utilizados pelo contribuinte. A linha A. Efetivamente quando ele usufruídos a qualquer título. A linha B. Potencialmente quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição, mediante atividade administrativa e efetivo funcionamento. Inciso 2. Específicos quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas. Inciso 3. Divisíveis quando suscetíveis de utilização separadamente por parte de cada um dos seus usuários. Artigo 80. Para efeito de instituição e cobrança de taxas, consideram-se compreendidas no âmbito das atribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, aquelas que, segundo a Constituição Federal, as Constituições dos Estados, as leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios e a legislação com elas compatível competem a cada uma dessas pessoas de direito público. Título 5. Contribuição de melhoria. Artigo 81. A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização imobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar, para cada imóvel beneficiado. Artigo 82. A lei relativa à contribuição de melhoria observará os seguintes requisitos mínimos. Inciso 1. Publicação prévia dos seguintes elementos. A linha A. Memorial descritivo do projeto. A linha B. Orçamento do custo da obra. A linha C. Determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela contribuição. A linha D. Delimitação da zona beneficiada. A linha E. Determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas nela contidas. Inciso 2. Fixação de prazo não inferior a 30 dias para impugnação pelos interessados de qualquer dos elementos referidos no inciso anterior. Inciso 3. Regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento da impugnação a que se refere o inciso anterior, sem prejuízo da sua apreciação judicial. Parágrafo 1º. A contribuição relativa a cada imóvel será determinada pelo rateio da parcela do custo da obra, a que se refere a linha C do inciso 1, pelos imóveis situados na zona beneficiada em função dos respectivos fatores individuais de valorização. Parágrafo 2º. Por ocasião do respectivo lançamento, cada contribuinte deverá ser notificado do montante da contribuição, da forma e dos prazos de seu pagamento e dos elementos que entregam o respectivo cálculo. Título 6. Distribuição de receitas tributárias. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 83. Sem prejuízo das demais disposições desse título, os estados e os municípios que celebrem com a União convênios destinados a assegurar ampla e eficiente coordenação dos respectivos programas de investimentos e serviços públicos, especialmente no campo da política tributária, poderão participar de até 10% da arrecadação efetuada nos respectivos territórios, proveniente do imposto referido no artigo 43, incidente sobre o rendimento das pessoas físicas, e no artigo 46, excluído o incidente sobre o fumo e bebidas alcoólicas. Parágrafo único. O processo das distribuições previstas neste artigo
será regulado nos convênios nele referidos. Artigo 84. A lei federal pode cometer aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios o encargo de arrecadar os impostos de competência da União, cujo produto lhe seja distribuído no todo ou em parte. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se à arrecadação dos impostos de competência dos estados, cujo produto estes venham a distribuir, no todo ou em parte, aos respectivos municípios. Capítulo 2. Imposto sobre propriedade territorial rural, ou sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Artigo 85. Serão distribuídos pela União, aos municípios da localização dos imóveis, o produto da arrecadação do imposto a que se refere o artigo 29. Aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, o produto da arrecadação na fonte do imposto a que se refere o artigo 43. Incidente sobre renda das obrigações da sua dívida pública e sobre os proventos dos seus servidores e de suas autarquias. Parágrafo 1º. Independentemente de ordem das autoridades superiores e sob pena de demissão, as autoridades arrecadadoras dos impostos a que se refere este artigo farão entrega aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios das importâncias recebidas à medida que forem sendo arrecadadas, em prazo não superior a 30 dias a contar da data de cada recolhimento. Parágrafo 2º. A lei poderá autorizar os estados, o Distrito Federal e os municípios a incorporar definitivamente à sua receita o produto da arrecadação do imposto a que se refere o inciso 2º, estipulando as obrigações acessórias a serem cumpridas por aqueles no interesse da arrecadação pela União, do imposto a ela devido pelos titulares da renda ou dos proventos tributados. Capítulo 3º.